Paz de Cristo, meus irmãos, com grande alegria, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje quero trazer um vídeo muito interessante sobre alguns fatos importantes que a gente deve analisar. Tá? Nós vamos tratar um pouco aqui da Guerra dos 6 Dias de Israel e também um pouquinho da Guerra do Yom Kippur, tá? Se você tem um pouquinho de curiosidade sobre esses dias, né, continua até o final do vídeo e deixa aí o seu like para que o canal possa estar crescendo, tá? E a gente vai traçar um paralelo com isso, com, né, Gog e Magog, tá? Porque tudo nesse contexto tem ligação. Perfeito? Irmãos, eu não sou um especialista em geopolítica ou coisas nesse sentido, então eu não vou conseguir trazer aqui tantos fatos que aconteceram nesses momentos. Mas é muito importante que a gente possa compreender esses fatos, tá? E entender que tudo isso são figuras para nós. São figuras que Deus vem colocando na escritura e às vezes na própria história que a gente deve analisar. Perfeito? Então, num outro momento, eu pretendo trazer aqui para os irmãos um estudo sobre Gog e Magog que eu nunca trouxe no canal. Mas eu tenho aqui feito meditações, tenho feito estudos, apesar que eu já fiz com os irmãos aqui, quando a gente fez algumas células, a gente fez estudos sobre Gog e Magog, né? E eu acho que eu estou devendo isso para os irmãos já faz um bom tempo que eu ainda não fiz. Então, eu pretendo fazer isso. Mas você vê que Gog e Magog, ele vai ser tipificado ao longo de muitas coisas, tá? Você vê que, por exemplo, quando você vai olhar para Gog e Magog em Ezequiel, Deus diz que profetizou sobre ele em todos os seus profetas, nos dias antigos, né? Ele profetizou sobre eles em muitos lugares. Então a gente vê que essas profecias sobre Gog e Magog, elas estão implícitas na escritura. Ainda que você não veja o termo Gog ou Magog em muitos pontos, Deus, ele fala sobre Gog e Magog na sua escritura, tá? Mas ele usa outros termos para aplicar isso. Então, sabe quando nós vamos fazer um estudo sobre a pessoa de Cristo e muitas vezes Deus vai falar de Cristo utilizando outros personagens? Assim Deus vai fazer também com o contexto de Gog e Magog, tá? E a gente vê que no contexto de Gog e Magog, Deus vai demonstrar não só na escritura sagrada, como também na história. E um contexto que você pode ver sobre essa questão de Gog e Magog vai estar no próprio livro de Esther. Você vê que houve um decreto para que houvesse uma perseguição sobre os judeus que estavam na Babilônia, né? Os judeus que estavam espalhados pelo Império Persa e pelas regiões todas. E a gente percebe que eles, naquele contexto, receberam o poder de pegar em armas e eles venceram a guerra. E você vê que vai se levantar um homem, acho que chamado Hanã, me confundo o nome dele, e vai ter os 10 filhos dele, e ele vai se levantar contra os israelitas, mas no final, Esther, que é uma tipificação da mulher, né, vai convencer o rei aí demonstrando que Ramã era um homem ímpio que estava tramando contra o povo dela, né? E aí você vê que o povo de Israel vai vencer e no final ele vai ser enforcado. Então tem todo um contexto de guerra, de batalha, e nisso você vai ver que a escritura vai relatar uma festa chamada Purim. Então esta festa chamada Purim, ela é uma festa que a gente pode estudar, tá? É uma festa que a gente pode estudar. Por mais que eu já tenha feito vídeos aqui no canal sobre festas, eu nunca fiz um estudo sobre Purim e seria interessante a gente fazer, tá? Porque essa festa, ela tá relacionada sim com o contexto aí da última semana. Bem como o contexto da festa de Hanukkah, que vai se dar no contexto de Macabeus, né? Mas aí vai ser relatado mais no contexto histórico, mas está lá. Então, a festa de Purim, ela não está na Torá, no sentido dos 5 primeiros livros, mas ela está na Escritura. E nesse contexto há todo um contexto, né? Nesta história há todo um contexto desta festa que mostra a vitória dos judeus sobre aqueles que queriam perseguir eles, né? Sobre a derrota de Ramã, sobre a libertação do povo e uma série de coisas. Então, vai ser instituído o Purim nessa questão. E também a festa de Hanukkah, que pode ser chamada de festa da dedicação, né? E essa festa ela vai aparecer, se não me engano, no Evangelho de João. Você vê que a escritura como um todo, né, nos livros tradicionais que nós temos, você vê que ela não dá ordem para essa festa de Hanukkah.
que seria a festa da dedicação, mas lá no Evangelho de João ela vai ser citada, tá? Festa da dedicação. E ela tem elementos muito, muito interessantes que falam do contexto de guerra, onde Deus ele vai multiplicar o azeite, né? Então isso aponta para nós para os últimos dias. É um contexto histórico, porém ele tem elementos proféticos nele, tá? Então do mesmo modo, você vai ver que na Escritura existem outros elementos que vão apontar para isso, né? Você vai ver que exércitos vão se levantar na Escritura e vão contra o povo de Israel. E esses exércitos indo contra o povo de Israel, Israel vencendo, são tipologias do fim também. Né? Você vai ver que Senaqueribe vai se levantar contra todos os deuses e vai contra o povo de Israel e vai ser vencido. E agora um exemplo mais atual, nós podemos dizer assim, foi o exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde num contexto de guerra, um contexto onde estava havendo conflito entre nações, você vê que Israel ele vai ser perseguido e vai ser morto naquele contexto, né? Então você pode entender que isso é uma tipologia sim dos últimos dias, onde o povo de Deus vai ser perseguido, né? O povo de Deus ele vai ser perseguido e Deus ele vai estar demonstrando por meio daqueles judeus a perseguição que vai vir sobre nós. Então, você olhando para aquele contexto, você pode ter uma tipologia do que vai acontecer no final, tá? Você pode ter uma tipologia disso. Você vê uma série de coisas lá que vão estar acontecendo, né? Que os judeus, eles eram marcados com aquela estrela e todo aquele que estava marcado com aquela estrela morreria, né? Que todo aquele que tivesse aquele selo de judeus, eles seriam mortos. E aí muitos vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, vão ir para campo de concentração. Né? E é num contexto onde há guerra de nações. E nesse contexto de guerra de nações, a gente vai ver que vai haver essa perseguição, tá? É uma tipologia para nós. Mas existem duas tipologias que eu acho tremendas aqui, perfeito? Que a gente pode comentar. Irmãos, eu quero falar um pouco da guerra dos 6 dias, né? E da guerra do Yom Kippur. Só pelo nome, você já vê que tem elementos proféticos aqui. Deus, irmãos, ele vai utilizar elementos proféticos na história para demonstrar coisas. Quando você olha lá em Jerusalém, lá no ano 70, você vai ver que o templo ele vai ser derrubado no ano 70. E muitos elementos que vão estar nele vão apontar para outros elementos do passado. Por exemplo, aquela derrubada daquele templo no ano 70, ela está apontando quando o templo foi derrubado por Nabucodonosor. Tanto que a data que isso vai acontecer, se eu não me engano, aconteceu as duas no dia 9 de Av, que é um mês do calendário judaico. Tanto a queda do templo no templo de Babilônia quanto no templo de Roma vão acontecer no dia 9 de Av. Né? Então esse dia você pode ver nas comemorações judaicas, nos feriados, que vai estar apontado lá. Tá? Então Deus vai fazer essa ligação de datas de 9 de Av com a ligação de contextos. Então você vai ver que quando Deus aponta a destruição do primeiro templo, era uma ligação com a destruição do segundo templo. Há essas ligações. E no contexto do ano 70, há todo um contexto ali de impérios, de guerras, de uma série de coisas, onde aquele templo vai estar sendo derrubado. E por que Deus escolheu a data, o ano 70? Né? Deus escolheu o ano 70 para você fazer ligações com as 70 semanas, onde vai demonstrar o tabernáculo de Deus sendo deitado abaixo. Né? Isso está em Daniel, você vê em 2 Tessalonicenses, uma série de coisas. Tá? São elementos que vão nos ligar a certas coisas. Então você pode ver, os exemplos ali não estavam necessariamente sobre a igreja, mas estava acontecendo contra Israel. E Deus quis nos dizer coisas com esses exemplos. Então, nessa guerra dos 6 dias, irmãos, tem coisas muito interessantes. Tá? A Guerra dos 6 Dias ela vai ocorrer do dia 5 de junho até o dia 10 de junho de 1967. E neste combate, e nesta guerra, a gente vai ver que vai estar alinhado contra Israel a Síria, a Jordânia, Egito e Iraque. Pelo menos foi as informações que eu obtive aqui pesquisando. E neste combate a gente vai ver que vão acontecer coisas muito interessantes. Primeiro você vê esse nome 6 dias. Né? Primeiro você vê essa expressão, a guerra dos 6 dias. Então, quando deu esses 6 dias,
a gente percebe que Israel vai vencer a guerra. E quando Israel vence a guerra, a gente vai ver que Jerusalém ela vai ser tomada de uma forma mais ampla, né, pelos judeus. E quando você vê relatos desta história, desta guerra, você pode ver documentários na internet, né? Admito que eu vi muito pouco, mas o que eu vi deu mais ou menos para relatar. Você vai perceber que neste contexto desta guerra dos 6 dias, vão haver manifestações que até pode-se dizer que um pouco miraculosas, né? Porque você vê que essas nações eram 3 ou 4 nações, né? Um conjunto de nações. E interessante é que essas nações, quando vocês pegarem as bandeiras dela, que é da Síria, Jordânia e Egito, e acho que algumas do Iraque, você vai perceber que as cores das bandeiras delas, elas são semelhantes às cores que vai descrever os cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é branco, vermelho, verde e preto, né? Essas cores vão descrever os cavaleiros do Apocalipse. Lembrando que o cavaleiro amarelo no Apocalipse ele foi mal traduzido. Porque, na realidade, o cavaleiro amarelo ele teria que ser traduzido como cavaleiro verde, né? O cavalo verde. Por quê? Porque a palavra ali ela não é necessariamente amarela, mas é verde. É a mesma palavra que vai ser no grego utilizado para grama verde. Tá? Então, olha que interessante. Deus ele vai utilizar Síria, Jordânia, Egito, Iraque para contextos aonde eles vão batalhar aí contra o exército de Israel. E somando esses exércitos, pelo que eu vi, dava mais de 20 vezes, né, a quantidade de exércitos em relação à quantidade do exército de Israel. Fora equipamento, fora uma série de coisas que eram mais sofisticados em muitos pontos que Israel, você vê que ainda assim Israel ele vence essa guerra e vai tomar Jerusalém, né? Então olha que interessante, você vê que está mostrando aqui um contexto onde as nações vão estar unidas contra Jerusalém, Jerusalém vai vencer e, né, Israel vai vencer e vai tomar Jerusalém, tá? E aí você vê que quando você olha esses documentários, as pessoas, os judeus citando, você vai ver que muitas vezes nesse contexto poucos homens israelitas afugentaram muitos árabes. E é contado que, por exemplo, um homem chamado Gerson Salomão, ele conta que quando ele foi contender contra esses exércitos árabes, egípcios, os egípcios e os árabes viram uma legião de muitos homens vestidos de branco armados, e esses homens egípcios, árabes, quando viram essa legião de homens, eles fugiram desse exército, porque era uma legião imensa de pessoas, né? Ou seja, de seres que talvez pudessem ser anjos, mas que depois eles não identificaram quem eram esses exércitos. Eles usavam uniformes brancos, uma série de coisas. Então, neste momento, Israel vai vencer a guerra. E você vê que isso vai acontecer, descrito em muitos contextos na Escritura. Quando Deus fala sobre Gog e Magog, você vê que em Gog e Magog, você vai ver que vai ser citadas estas correlações de nações. Síria, Jordânia, Iraque, né? E este tipo de batalha vai estar acontecendo lá no contexto do fim. E quando você olha para Zacarias, do capítulo 12 até o capítulo 14, mais ou menos, você vai ver que todas as nações ao redor de Israel vão se juntar contra Israel e Deus vai pelejar por eles e vai vencer eles, né? E neste contexto você vai perceber que diz lá, naquele dia o Senhor derramará o espírito de graça, o espírito de súplica sobre os habitantes da casa de Judá, e eles chorarão amargamente como por um filho primogênito, como filho unigênito. E aí diz que vai haver grande pranto, porque eles vão chorar por aqueles a quem eles transpassaram, né? Então, neste contexto onde vai haver esta junção dessas nações contra Israel, você vai ver que Cristo vai se revelar ali para eles, né? É um pouco difícil de entender exatamente a ordem dessas coisas, mas está lá. E aí você percebe que este ajuntamento de nações vai estar apontando lá para Gog e Magog, né? Vai estar apontando para Gog e Magog. Ainda que em Zacarias não fale Gog e Magog, pelo contexto você percebe que está falando de Gog e Magog. E aí Deus vai dar vitória. Então aqui acontece a mesma coisa. Então você percebe que Deus está dando uma direção para nós de quem é Gog e Magog?
Se você olha mais acuradamente, você vai ver que Gog, na verdade, Gog está tratando de um homem, está tratando de um personagem. Diz que ele é cabeça, né? Diz que ele é o príncipe, mas Magog trata-se de um descendente, se eu não me engano, de Javã. E esse descendente de Javã, se não me falha a memória, de Javã, tá? Posso estar enganado com o descendente. Ele vai fazer um território. E quando você olha em fontes históricas, você vai ver que Magog está associado com Turquia e com aquelas regiões ali, né? E o interessante é que nessa guerra dos 6 dias, você vai ver que aqui Israel ele vai estar fazendo uma séria associação com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão estar ao lado de Israel nesse contexto dessa guerra dos 6 dias. Em compensação, essa coligação de nações árabes, Síria, Jordânia, Egito, Iraque, vamos dizer assim, ela vai ter uma associação com a União Soviética. Uma associação com a União Soviética. Então você vê, a União Soviética trata-se do comunismo. E consequentemente, se você pegar para um contexto de hoje, talvez para aquele tempo também, neste contexto soviético, você percebe de comunismo, a China nos dias de hoje estaria associada. Então a escritura já está nos dando uma pista de que essas confederações de nações que vão haver no futuro em relação a Gog e Magog, elas vão estar num contexto associado com o comunismo, associado com árabes e associado com a própria Rússia. Então, quando você olha para Daniel capítulo 11, você vai ver que em Daniel capítulo 11, você vai ver que vai haver uma guerra entre o norte e o sul. E quando você pega o norte, quando você pega nações do norte, daquele continente da Ásia ali, né? E mais ou menos ali no Oriente Médio, você vai perceber que aqueles países do norte, eles estão de uma certa forma associados com nações comunistas, nações árabes, e isso forma uma coligação. Mas as nações que ficam no sul, você vai ver que elas estão coligadas, mas elas têm uma ideologia mais puxada para a direita, né? E isso vai nos associar com quem? Com os Estados Unidos, com Israel, com uma série de coisas, tá? Então, por isso vai haver essa batalha nos últimos dias. Então, a gente sabe, pelo menos eu entendo, quero passar um estudo aqui para os irmãos, que os últimos dias ele vai estar amplamente associado, sim, com esse contexto, irmão, do Oriente Médio. Mas a gente tem que entender que, mesmo havendo conflitos lá no Oriente Médio, você precisa entender que esses conflitos eles vão, de uma forma indireta, chegar até nós. Porque a partir do momento que os árabes, a partir do momento que a Turquia ela entra contra Israel, ela entra contra nações que fazem parte dessas nações coligadas, a nações aqui ocidentais, por exemplo, Estados Unidos e tudo mais, você vai perceber que automaticamente países como Estados Unidos, até Brasil, vão entrar na guerra e vão se aliar a isso. Então, vai ser um conflito de amplitude mundial, sim. Ainda que os efeitos, ainda que as coisas centrais das coisas, né, o ápice de tudo isso vai estar dando lá no Oriente Médio, em Israel. Mas vai chegar até nós, sim, elementos disso, tá? Então você vê que essa guerra dos 6 dias vai proporcionar isso para nós. E agora Jerusalém vai ser tomada, né, de uma forma mais ampla pelos judeus. E depois desse conflito, irmãos, nós vamos ter um conflito que vai se dar na guerra do Yom Kippur, né? Eu tinha marcado a data aqui, mas acho que saiu a data que eu tinha marcado, tá? Mas eu marquei uma página aqui que diz assim, então eu quero ler para os irmãos. Vai dizer assim, isso está na página morachá.com.br, uma página judaica, né? Que é uma página interessante, se você tem aí, né, curiosidade de conhecer um pouco dos costumes judaicos, das épocas, ela é uma página bem interessante. Eles não creem no Messias, mas para se tratar da cultura judaica tem bastante fatos interessantes, que às vezes você utiliza mesmo para trazer estudos, tá? Então vai dizer assim, na página morachá.com.br, né, e onde eu pesquisei a guerra de Yom Kippur, tá? Esse vídeo, irmãos, não é para trazer grandes aí revelações geográficas e tudo mais, porque eu não sou perito nesse estudo. Se eu disser algum fato aqui meio fora, vocês me corrijam depois, tá? Mas o que deu tempo de eu pesquisar e de falar, tô falando aqui. Então diz assim, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Às 14 horas do dia 6 de outubro, enquanto a maioria da população israelense estava nas sinagogas,
rezando, que é o termo que eles utilizam para oração, deve ser, né? Assim como os católicos, as forças armadas da Síria e do Egito, contradizendo todas as previsões e afirmações do Serviço de Inteligência de Israel, iniciaram uma ofensiva coordenada contra o país na região do deserto do Sinai, nas colinas de Golã, né? Essa colina de Golã aqui ela é importante porque os árabes, não sei se diz no Alcorão, mas na sua tradição, eles dizem que vão derrotar Israel nas colinas de Golã, né? Até tem um vídeo que eu tinha postado no canal uma vez, mas o YouTube tirou, ao norte. Era o início da chamada da Guerra do Yom Kippur, referência direta ao dia no qual eclodiu o começo da maior e imaginável pesadelo de Israel nos últimos anos, um ataque surpresa e conjunto dos maiores exércitos inimigos. Então você vê aqui que aqui houve uma guerra contra Israel num dia surpresa, né? E você vê que aqui tem todo um contexto para nós, irmãos, profético. Por quê? Porque certamente esses árabes eles não tramaram atacar Israel naquele dia do Yom Kippur. Mas isso vem se estendendo de alguns dias, talvez de alguns anos. E isso começou a ficar mais forte até que vai eclodir lá no Yom Kippur. E você vê que antes do Yom Kippur existem 10 dias até o Yom Kippur, do dia 1º até o dia 10. E no dia 1º você tem a festa das trombetas. Então o contexto ali desta guerra vai se dar ali do dia das trombetas, né? Essa guerra se armando, e ele vai eclodir no dia do Yom Kippur. Então os árabes achando que Israel não iria atacar por causa de Yom Kippur, eles acabam perdendo a guerra, porque Israel, mesmo sendo pego de surpresa, revida contra os árabes, né, com muito mais exércitos dos árabes, e ali ao decurso de alguns dias, se eu não me engano foram 20 dias, Israel vai vencer a guerra, tá? Decurso de 20 dias, se eu não me engano. Então você vê que Deus ele quis mostrar o contexto de uma guerra acontecendo no Yom Kippur. E esse contexto da festa das trombetas estava ali, naquele contexto, porque esses árabes estavam armando isso. Né? Então, você vê que Deus está apontando o quê? Isso para nós pro fim. E aí você vê que essas nações vão se juntar contra Israel no contexto desta festa, desta celebração chamada Yom Kippur, e ainda assim Israel vai vencer eles. E no dia de Yom Kippur, irmão, as pessoas elas tinham que afligir as suas almas, elas tinham que o quê? Fazer jejuns. E quando você vai lá para Apocalipse capítulo 11, e você vai ver que vai falar das duas testemunhas, e você vai ver o contexto todo do Apocalipse, você vai ver que ali Deus está mostrando para nós o Yom Kippur. Porque o Yom Kippur, irmão, e ali a festa das trombetas, que é aquele contexto ali das últimas festas do 7º mês, que vai aparecer no 7º mês, você vai ver que elas vão trazer para nós aspectos espirituais que vão tratar, sim, da escatologia, que vai tratar do período da grande tribulação. Então Deus mostrou essa guerra do Yom Kippur para demonstrar que é no contexto do Yom Kippur que Deus vai vencer os seus inimigos, né? Que Deus vai vencer os seus inimigos. E você vai ver que ali você está vendo uma guerra entre a descendência de Sem contra a descendência de Ismael. Então árabes, egípcios, né, ismaelitas, edomitas, são todos de uma descendência que vai ligar para nós com quem? Com Ismael, com Cam, com o Egito. Todas ligadas com pessoas com descendências que no passado perseguiram o povo de Deus, né? E quando você olha para Apocalipse, que vai tratar da sexta trombeta e da sexta taça, você vai ver que ali vai falar de anjos que estão presos no rio Eufrates, de nações e reis que vão vir pelo rio Eufrates. Você percebe que essas nações que vêm do rio Eufrates, que vêm dos lados do Eufrates, que vêm dos lados do nascimento do sol, elas tratam dessas nações que estão ligadas com Pérsia, com Arábia, né, até com a China, porque elas vêm por aquele contexto ali, tá? Então isso vai estar tipificado aqui. E Deus vai demonstrar que justamente no contexto de Yom Kippur é aonde essas batalhas, esse contexto de guerra final vai se armar. Porque Deus vai demonstrar aquele último momento como sendo o momento antes da festa dos tabernáculos, aonde vai haver uma grande tristeza, onde as pessoas vão afligir as suas almas, porque a vinda de Cristo está acontecendo. Então quando você olha para Apocalipse 16 para 17, ou 15 para 16,
diz assim que naqueles dias, quando Deus estiver, né, quando essas nações estiverem se ajuntando para irem para o lugar que é chamado Armagedon, a gente vai ver que essas nações se ajuntando, aí vai se dizer, né? Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que lavar as suas vestes, para que não se veja as suas vergonhas. Então ali está falando da guerra de Gog e Magog. Perfeito? Está se falando da guerra de Gog e Magog e Armagedon, que é um lugar onde vai estar escrito lá em Zacarias 12 e até 14, é aonde Israel vai conhecer, né? É aonde Israel vai conhecer aí, vai reconhecer o seu Deus. Olha que interessante que vai dizer em Zacarias 14, verso 1. Presta atenção, tá? Porque Zacarias 14, verso 1, tá? Eis que vem o dia do Senhor, né? E Obadias vai demonstrar que Edom, Esaú, ele vai infligir uma angústia a Jacó, né? Um contexto muito interessante de estudar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Aí vai dizer assim, né? Então sairá o Senhor a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Né? O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um grande vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, esse contexto aqui, irmão, quando você entende, aqui já houve a ressurreição dos santos. Porque o Senhor está onde? O Senhor, ele desceu e está no Monte das Oliveiras, que vai ser fendido. Então vai estar ele e o seu povo aqui, que é a igreja. Né? Mas aí teria que fazer um estudo mais à parte sobre isso. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto no dias de Uzias. Então o Senhor virá, meu Deus, com todos os seus santos com ele. Né? Tem que entender aqui, porque vai ser citado lá em 1 Tessalonicenses. E acontecerá naquele dia que não haverá luz nem frio. E olha um contexto que vai complementar isso, tá? Vai complementar esse contexto dos últimos dias. Isso vai estar em Joel capítulo 3, verso 8. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens. Joel 3, verso 8 e 9. Todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas rilhas e de arado, e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então veja, Deus ele vai se assentar naquele contexto e vai julgar as nações em redor. Esse contexto ele vai coincidir com o Apocalipse lá, que a gente vai ver que os reis da terra vão estar congregados e vão pelejar contra o Senhor. E você vai ver que vai coincidir com Zacarias 12, onde as nações vão se reunir em volta de Jerusalém e o Senhor vai pelejar por Jerusalém. Diz assim, lançai a foice porque está madura a seara. Percebe aqui o contexto do arrebatamento? Lançai a foice porque está madura a seara. Né? Então está se armando uma guerra naquele contexto, mas nesse contexto você vê que a foice vai ser lançada porque a seara está madura. Apocalipse 14, verso 14, onde diz assim, que viu-se um homem com uma foice e ele ceifou, né, a seara da terra. E agora vai dizer um outro ponto, vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porque sua malícia é grande, né, o pisar do lagar das iras de Deus. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E aqui ele vai mostrar que está falando do dia do Senhor, né? O Senhor brama de Sião e se fará ouvir em Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E nesse contexto aqui, irmãos, você vai ver que em Joel vai aparecer um exército novo que vai pelejar com o Senhor, tá? Olha que interessante. Vou ler para os irmãos. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte.
Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridão e de densas trevas, dias de nuvens e densa escuridão. Isso está em Joel capítulo 1, Joel 2, verso 1 e 2. Como alva por sobre os montes, assim aparecerá um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, à frente dele vai fogo, devorador, e atrás dele chamas que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é como um deserto assolado, e não lhe escapa. E a sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros. Assim corre, estrondeando como carros, vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante de eles tremem os povos, e todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, e sobem os muros, e cada um vai o seu caminho, sem se desviar de sua fileira. Né? E ele vai falar de uma série de coisas aqui, e diz assim no verso 11: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso, e quem executa as suas ordens. Sim, é grande o dia do Senhor, e muito terrível. Quem poderá suportar? Né? E aí você vê que nesse contexto vai falar do Yom Kippur, tá? Mas eu não quero falar agora sobre isso. Irmão, este exército aqui que vai estar se levantando é o próprio povo de Deus, que vai se levantar nesses últimos dias. O próprio povo de Deus, a própria igreja que vai ressuscitar e vai para a peleja com Cristo. Aí vai se completar o que está dizendo lá em Zacarias 12, vai se completar o que está dizendo na sexta taça, onde você vê que os reis da terra vão no lugar chamado Armagedon pelejar contra Cristo e os seus servos, né? Só que você tem que entender que vai existir um Israel segundo a carne que nos últimos dias não vai aceitar a marca, né? Eles não vão aceitar a marca e vão compreender a Cristo. Mas aí já é um estudo para um outro momento, tá? Isso a gente vai entender depois. Irmãos, eu vou finalizar o vídeo aqui, mas a gente vai fazer mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe e fiquem aí na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.